A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A nossa igreja fica localizada ali na Rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro, ali atrás do Seja. Você é o nosso convidado para as nossas programações aos domingos. 9h30 da manhã nós temos a nossa escola dominical e às 19 horas nós temos o nosso culto público. Nós vamos ter agora uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Pois bem, queridos, nós estamos caminhando numa meditação no livro do Antigo Testamento, do profeta Miqueias. E hoje nós vamos ler o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Mas antes eu quero convidar você a gente fazer uma oração, pedir que Deus esteja nos abençoando, esteja nos dirigindo na nossa meditação. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Colocamos diante do Senhor agora, Deus, este momento de meditação na Tua Palavra. Que o Senhor nos oriente, nos ilumine. Que o Senhor também abençoe a cada ouvinte, ó Deus, que estiver acompanhando esta mensagem. Que o Senhor esteja derramando a Tua graça, o Teu amor e que a Tua presença seja sentida, Pai. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de pregarmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Jesus. Vamos lá então, capítulo 4 do profeta Miqueias. Eu vou ler dos versículos 1 ao 5, e diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Amém. Queridos, a palavra de Deus nos revela, a primeira coisa é que Deus criou todas as coisas. Ele é o nosso Criador. E diante da criação, nós nos deslumbramos com a magnitude da criação. O tamanho de Deus não pode ser nem comparado com a criação. Mas nós, enquanto seres humanos, quando nós fomos criados, nós fomos criados com livre-arbítrio, fomos criados com inteligência,
fomos criados para sermos seres sociais. Deus olhou Adão sozinho lá no Éden e falou assim: não é bom que o homem esteja só. Então fomos criados para ser sociais também. Mas nessa caminhada de uma família, de um casal com uma inteligência quase divina, entenda que eu vou falar uma inteligência quase divina, é que Adão tinha de Deus essa inteligência dada por Deus para dar nome às coisas, para ver a beleza do que foi criado, para andar com Deus. Então, ele vivia de um modo que era uma abundância de coisas, de beleza, de interações, de deslumbramento. E em certo momento a palavra de Deus nos diz que o inimigo se aproxima, né, de Eva, a esposa de Adão, a companheira, e lhe mostra que aquilo tudo realmente é muito bom, mas que havia uma restrição que Deus tinha dado. Mas que aquela restrição não correspondia à verdade. Que ela podia, sim, né, desfrutar daquele fruto proibido, porque aquele fruto, na verdade, ele não ia matar, mas ia torná-los um pouco mais do que eles eram, superiores, iam ser iguais a Deus. O Salmo número 8 relata isso com uma conversa nesse nível. Ele diz assim, que Deus nos criou um pouco menores do que Ele. E a proposta de Satanás é essa: vamos ser iguais a Deus. E nós escolhemos virar as costas para o que Deus diz na sua palavra e entramos na conversa do inimigo. E aí nós conhecemos toda a queda que a humanidade teve, né? Mas Deus sempre atuando na história da humanidade, sempre enviando a redenção, dando uma oportunidade de arrependimento. E nós chegamos na história do povo de Deus, um povo separado para viver de acordo com a palavra de Deus, o povo de Israel. Só que esse povo de Israel, também como a criação de Deus, não só um povo separado para viver de acordo com a palavra de Deus, também fica deslumbrado com a prosperidade, com a beleza, com o cumprimento da palavra de Deus, das promessas, mas ele se esquece em algum momento da própria santidade de Deus, que também faz parte do ser de Deus. E Deus revela na sua palavra que a santidade caminha junto com a bênção de Deus. E o povo de Israel começa a se deslumbrar com as histórias dos falsos deuses, dos deuses ao redor da terra onde eles habitavam. E esses falsos deuses prometem falsas alegrias, falsas prosperidades. Se dizem, né, o Deus projetado pelo homem, ele diz que ele manipula a terra, diz que ele faz a terra dar aquilo que ele quer. Então o povo de Israel se esquece do Criador e começa a adorar a criatura, começa a ir atrás das coisas criadas, começa a adorar falsos deuses. E a vida da comunidade começa a sentir essa ausência do Deus verdadeiro como aquele que deve ser adorado. E as coisas parecem que estão indo muito bem, mas Deus começa a recusar, primeiro, a adoração que ele recebe daquele povo, porque não é a adoração devida a ele. Ele começa a ficar esquecido mediante os outros deuses. E é aí que aparece o profeta, aquele que vem com a voz de Deus. Nós estamos lendo em Miqueias, mas Miqueias é contemporâneo de Isaías. E o interessante é que essa mesma palavra, esse mesmo trecho que nós lemos agora, do capítulo 4 de Miqueias,
aparece no capítulo 2 de Isaías. Então nós não temos a informação se Deus deu a mesma revelação para um e para outro, ou se um bebe da revelação do outro. Não é? Nós temos certeza que o ministério de Miqueias foi diferenciado, porque a palavra de Deus nos diz que o rei Ezequias, que é da época também de Isaías, ele se arrepende dos seus pecados com a pregação de Miqueias. E nós vemos agora, na pregação de Miqueias, de que o povo está andando longe de Deus e que deve se arrepender dos seus pecados, deixar os seus maus caminhos e voltar para os caminhos de Deus. Nós vemos agora a promessa que foi cumprida na época de Isaías, que foi cumprida nos profetas pós-exílicos, e é uma profecia que vem falar sobre restauração, e ela começa com essa frase: mas nos últimos dias. É interessante quando nós olhamos e analisamos essa frase, nos últimos dias, parece que é uma profecia apocalíptica, né? Para os últimos dias é quando for tudo acabar, mas não. Os últimos dias aqui, nós entendemos teologicamente que quando Deus cumpre a sua promessa da salvação, cumpre a sua promessa de enviar o Messias. Então, quando nós lemos ali nos evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas principalmente, do nascimento de Jesus, nós temos ali em Lucas, se não me engano, uma figura muito diferente ali dos profetas. Vemos um homem idoso já pegar a criança Jesus e dizer: agora eu posso descansar em paz, os meus olhos viram o Salvador. E essa figura, esse senhor que diz isso, ele diz exatamente isso, que meus olhos viram o Salvador. Ou seja, a era da graça foi inaugurada com o nascimento de Jesus. A era da graça que nós entendemos não só por causa do nascimento de Jesus, mas por causa do derramamento do Espírito Santo que acontece depois que Jesus morre. Então esse novo período que acontece, esse derramamento do Espírito Santo, nós entendemos que é este momento dado nessa profecia, nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias não por causa das catástrofes, não por causa das guerras, não por causa do fim dos tempos, mas por causa da graça de Deus que se derramou através da pessoa de Jesus Cristo. Cremos sim que nós vivemos a era da graça de Deus que se confirmou, que se cumpriu através da palavra. O tempo de Deus é o tempo da sua palavra, que Ele cumpre a sua palavra. Então, nesses últimos dias, é o tempo de Deus que se cumpriu. E se cumpriu no anúncio universal do Evangelho. E o versículo 1 diz: acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Ou seja, quando o Espírito Santo foi derramado em Jerusalém, naquele dia do Pentecoste, veja que a variedade de línguas que foi falado ali foi uma variedade de línguas que abrangia o mundo naquela época. Uma variedade de línguas que alcançou aqueles que estavam ali escutando e foram espalhados e levaram a palavra de Deus com a sua própria língua para os lugares de onde eles viriam. E a profecia continua no versículo 2: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém.
A figura de linguagem que Deus usa aqui na profecia sobre o evangelho que seria proclamado a partir de Jerusalém, fala sobre o Monte Sião, ou seja, a casa de Deus. É o Monte Sinai, onde foi dado figurativamente o Monte Sinai, onde foi dada a lei a Moisés, onde Deus se revela ao seu povo, onde Deus dá as suas 10 palavras, né? Os 10 mandamentos. Aqui se cumpre, na verdade, o que Deus está dizendo a todas as nações. Primeiro, ele separa o povo de Israel, mas agora não é mais só o povo de Israel, a partir do derramamento do Espírito Santo, da vinda da encarnação de Jesus e da sua ascensão. E o derramamento do Espírito Santo quer dizer isso, de todas as nações. Então aqui, nessa profecia, diz: irão muitas nações e dirão: subamos ao monte de Deus. Versículo 3: ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Esses converterão as suas espadas em relhas de arados, suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então você veja que o Evangelho tem esse poder de transformação. Aqui na Antiguidade, no Antigo Testamento, por exemplo, né? Mais especificamente, essa linguagem ela é muito específica de tempos de paz, não é? Não eram mais as espadas que estavam na mão do povo, mas sim os arados. Não havia mais tempo de guerra, ou não haverá mais tempo de guerra, mas tempo de trabalho. E trabalho e prosperidade. Versículo 4 diz: mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Veja que a noção de propriedade aqui não é uma noção de individualidade somente, mas de prosperidade geral. Dá a noção de que cada um tem aquilo que precisa. E cada um trabalha, porque a videira e a figueira, elas não são plantas que nascem ao léu, elas são cultivadas. Então, essa disposição para a guerra, das suas espadas agora não são mais para a guerra, são instrumentos de trabalho, de arar a terra. É o sentido da transformação que o Evangelho faz no mundo. Aonde chega? A todas as nações. Se for uma nação que tem uma cultura de guerra, ela será transformada numa nação que tem uma cultura de trabalho, de paz, de prosperidade. O Evangelho transforma os nossos ânimos. O Evangelho transforma a nossa realidade. E o Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos do Evangelho ou na pessoa de Jesus Cristo, parece que fica tão longe, tão religioso, tão distante de nós. Mas o Evangelho está presente no nosso dia a dia. Você quer ver uma colocação muito interessante sobre a presença de Jesus? Quando o Evangelho de João começa a falar sobre Jesus, qual é o intuito do evangelista João? O que ele usa para chamar a atenção? Primeiro, ele usa uma expressão do Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, é como o Gênesis começa. E o evangelista João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João vai descrevendo a pessoa de Jesus Cristo como alguém responsável por toda a criação, o mediador de toda a criação. E mais, ele termina esse primeiro capítulo falando sobre que essa mediação, esse mediador da criação, ele é o nosso Salvador. Ele se encarnou. Mas ele primeiro começa dizendo que ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus.
E tudo que foi criado através da palavra de Deus. E o que é que nós temos nas nossas mãos hoje? A palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Mas nós rejeitamos a palavra de Deus, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo foi rejeitado lá na sua morte, na sua crucificação. Lembro como ele foi destruído, como ele foi maltratado, como ele foi humilhado, como ele foi cuspido, como ele foi chutado. Me faz lembrar agora uma cena que eu vi nesses nossos dias. Uma cena que vem de um país dito cristão, que é os Estados Unidos. Mas um grupo de pessoas protestando contra uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos que derrubou a lei do aborto. Eles estavam chutando uma Bíblia, jogando futebol com uma Bíblia. E é isso que eu quero trazer para você agora. É essa a nossa tendência com Deus, de não reconhecermos na palavra de Deus a presença de Deus, o próprio Senhor Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele fala lá no versículo 12 do primeiro capítulo do Evangelho de João: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Queridos, tenha consciência da presença de Deus. Tenha reverência à palavra. Ouça o que Deus está dizendo através da palavra dele. Nós não estamos simplesmente sacralizando um instrumento, um livro. Esse livro ele tem muito a dizer. Ele revela a Deus e ele traz a consciência de que o Senhor Jesus é o nosso Senhor Salvador. É o próprio Deus encarnado. A palavra que se encarnou, que virou um homem. Mas esse homem foi rejeitado, morto, cuspido e humilhado. Assim como a palavra de Deus é. Se você não vive de acordo com os parâmetros da palavra de Deus, arrependa-se. Busque uma igreja séria, que respeita a palavra de Deus, que prega o Evangelho. Entregue-se ao Senhor Jesus e viva o melhor que Deus tem para dar para o seu povo. Deus abençoe você, a sua saúde, a sua família e até o nosso próximo encontro. Tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu, sustenta o meu viver, teu amor me guiará até o fim. O
vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Oh. Jesus,